né, mano? O cara não tirava nota nenhuma, mó zoado. Mas eu falei, não, eu vou superar essa parada aí. E aí eu terminei o ensino médio pelo EJA, graças a Deus pelo EJA. Fui lá, fiz meu esforço, terminei o ensino médio, aí fui pra faculdade. Na faculdade eu fui fazer um gabarito. E aí eu não conseguia fazer o gabarito, mano. Aí meu professor de economia falou, mano, tem alguma coisa errada com você, cara. Você não consegue preencher o gabarito, mano. E eu falei, eu não consigo preencher o gabarito. A prova terminava às 10, era 10h30, eu tava lá tentando preencher o gabarito. Ele falou, cara, eu vou te aconselhar procurar a psicóloga que tem na faculdade. Comecei a passar com a psicóloga, ela viu que eu era muito louco, falou, não vai dar certo essa vida, eu vou ter que te levar para outra pessoa. Aí me levou para uma psicopedagoga, que é negros, caramba, 4. Fizemos teste lá e ela falou, realmente você tem TDAH. Aí eu falei, caraca, mano, tem TDAH, mano. Se pá tem dislexia, se pá tem descalculia, olha que fita, mano. Aí eu falei, mano, já era, minha vida tá perdida. Vou parar esse astral aí de estudar. Aí minha companheira sempre falou, não, parei um tempinho a faculdade, ela falou, não, continua, porque tu precisa, né? O livro é a mesma parada, né? Aí a galera pergunta, como que tu é escritor, tem dislexia, TDAH e se pá descalculia? É treta, né? Porque tu vai escrever uma parada, e aí você olha porque você escreveu e só tá na tua cabeça, porque você escreveu outra coisa. Aí você vai ler uma parada e você fala, que isso, truta? Às vezes pra ler uma parada científica, né? Porque na faculdade geralmente tem, né? E aí eu falo, caraca, mano, aí se alguém fala pra mim, mano, aí eu consigo entender a parada. Mas é uma complicação. TDAH é o seguinte, é déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa parada. Não necessariamente que você tem os três. A galera pensa que, né, quando você é TDAH, você tem dislexia, você tem todos esses sintomas. Eu não sou tão hiperativo. Eu sou impulsivo, que é uma consequência do TDAH. Tô aqui no trânsito dirigindo, daqui a pouco me dá meia hora, pô! Entendeu? Radar, né? Farol. Já cheguei a esquecer o carro no shopping, fui pra casa de busão, falei, mano, o carro tava lá, mano. Esses dias eu peguei o celular e coloquei dentro da geladeira, fiquei procurando puto e o celular tava dentro da geladeira. Isso parece engraçado, mas no cotidiano isso é uma parada muito complicada, né? Você passa a vida inteira ouvindo que você é burro, você passa a vida inteira pensando, pô, não tenho possibilidade de chegar a lugar nenhum. Tava estudando um dia e a minha professora não conseguia ler, eu acho que tava na 8ª série, minha professora falou pro meu pai e ela falou, sim, na tora pra todo mundo ouvir, falou, cara, eu acho que seu filho tem problema mental, mano. Eu falei, caraca, que grosseria, né? Eu já de pequeno pensando, mano, que professora é essa, né, mano? Passou um tempo e ela falou, ó, você é meio lerdo, né? Mas você precisa aprender a ler. E aí ela foi a professora que me ensinou a ler. Claro que eu tive que levar cocada pra ela quase todo dia, mas aí eu consegui aprender a ler daquele modelo, enfim. Eu acho extremamente importante a gente lidar sobre esse assunto. Tem um dado que diz que 5% da população é TDAH e muitas pessoas extremamente inteligentes são TDAHs, porque isso não tem a ver com a questão cognitiva e intelectual. Isso tem a ver com uma pecinha ali, né? Aí a galera que tem TDAH também não produz uma parada que eu esqueci o nome, que é a parada... Esqueci, cara. TDA, mano. Dopamina. E aí tu tem que fazer o quê? Geralmente a galera quer buscar esse sentido em outra coisa, né? E aí, gente, a galera que se perde nos vícios, né, mano? Aí é um cigarro que você pensa que não é nada. Daqui a pouco é uma ganja. Ganja não tem problema nenhum, né? A gente tá fumando, como diz meu brother, a ganja não mata ninguém. Mas aí o maluco vai pra cocaína, né, mano?
Aí o maluco vai pra cocaína, daqui a pouco o maluco tá no crack porque ele precisa desse impulso. Então essa é uma parada extremamente de se pensar, manja? E aí eu escrevi esse livro, e para dar um relato, que antes eu tinha muita vergonha de falar isso, toda vez que eu vou escrever um texto, uma poesia, ou que eu tinha que escrever um artigo científico, eu mandava para minha companheira, porque eu falava, mano, se o professor ler isso aqui sem acento, ele não vai entender. Quando eu entrei na faculdade, o professor falou, cara, diretor, a gente é uma faculdade inclusiva, né, mano? Mas você fez essa redação 2 vezes, não dá pra entender nada, mano. E na minha cabeça tava fantástico aquilo, cara. Eu fiz uma parada louca, mano. Eu falei, cara... É a academia de letras. Pois é. Aí o cara falou, mano, não dá pra entender o que você escreve, mano. Eu falei, como que eu vou pra faculdade? Se o cara, né, mano, não entende o que eu escrevo, né? Aí ele falou, não, vamos dar um jeito aqui. Como a gente é uma faculdade inclusiva, uma faculdade pequena, a gente vai permitir você estudar ele, mas foi muito treta. Eu vou falar com o decorrer da história os detalhes sobre a dislexia, o TDAH, essas coisas e tal, mas eu, como isso é uma roda de conversa também, eu quero ouvir vocês daqui a pouco. Mas antes, há muitas atribuições importantes para quem tem dislexia, né, mano? Por exemplo, o hiperfoco. Eu sou músico também, sou cantor, né? E às vezes um cara chega pra mim, foi abrir o show da Marina Lima, que é uma mina fodida do MPB, assim, ela falou, cara, eu preciso de um compositor X que tenha letras próprias pra fazer o meu trampo, assim, pra abrir o meu show. E aí não tinha ninguém, aí o cara lembrou de mim e falou, tem o Anderson. Então, eu falei, mano, a gente precisa escrever música, a gente precisa ter uma parada. E a gente foi lá, fez a parada com excelência. Depois ligaram pra mim e falaram, tem um show do Felipe Cato, que é um cara do MPB novo também, que não é tão mais novo, e falou, preciso... Então, a gente tem aptidões como música, teatro, essas paradas assim que são muito artísticas, né, mano? Esse feeling pra arte a gente tem também. Mas também tem as partes que são extremamente prejudiciais. Mas... eu quero ouvir vocês. Alguém aqui tem dislexia? Eu não tenho dislexia, mas eu tenho algo ciente também, mano. Tenho síndrome de Tourette, cara. Que também envolve ansiedade, também envolve o cérebro não fabricar dopamina, por isso que dá os tipos nervosos. Exato. Eu acho que a pergunta poderia... A pergunta poderia ser um pouco diferente, né? Alguém sabe que tem dislexia? Porque às vezes até você não sabe, mano. Isso é importante. Alguém já foi diagnosticado. Exatamente. A dislexia é uma parada que você encontra na bula assim, tá ligado? Quando você tem dislexia, TDAH, borderline, a galera olha os sintomas no Google e fala, eu tenho. Mas não é assim, né, mano? Geralmente tu tem que passar por um psicólogo que vai te caminhar para um psiquiatra, que vai te caminhar para um neuro, e dependendo da situação, os caras vão te mandar pro cardiologista, porque a cena é assim. E a gente que é da periferia consegue fazer uma parada dessa? 2 anos na fila esperando e quando consegue. Entendeu? Vários você consegue uma consulta no Einstein. Exatamente. Eu demorei um trampo e foi por via da faculdade que eu consegui. A médica falou, cara, tu tem dislexia, tem TDAH, mano. E é por isso que você não consegue associar. E aí eu tava na sala de aula fazendo uma prova, e aí se o cara batesse assim, tipo, na caneta, ou ficasse andando, ou fizesse qualquer pergunta, eu não conseguia me concentrar. E aí eu levava muito mais tempo do que a galera pra fazer as coisas, tá ligado? Se você for olhar, se eu for mostrar pra vocês, e aí uma galera vai falar que é inconsequência, né? Se eu for mostrar pra vocês o número de multas que eu tinha no meu carro antigo, cara, você vai falar, mano, você só é responsável. Mas às vezes tu tá dirigindo, mano, e aí vem uma fita, mano, que você quer sair correndo, mano. Você quer sair correndo, você quer adrenalina, você quer... Eu fazia uns rolês, umas trip com a galera que eu falava, mano, eu tô num precipício, se eu der um passo pra cá eu vou morrer, porque o bagulho é um abismo, mano. Só que essa adrenalina, mano, trazia uma parada tão poderosa pra mim, mano, tipo, de ir num pico extremamente perigoso e fazer umas paradas sinistras, porque eu precisava de satisfação, tá ligado?
Isso é uma parada que é muito treta, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se TDAH, principalmente TDAH, pra gente, né, se ligar. A dislexia, ela é um pouquinho diferente, porque quando tu tem dislexia, tu tem dificuldade com a escrita, com a fala, né? E aí eu fui me percebendo com essas situações, porque às vezes, até com a minha companheira, eu troco as falas, né? Não sempre, mas na escrita, né, eu sempre troco, né, constantemente. Eu vou escrever um texto, uma poesia, alguma parada assim, e aí eu tô lendo casa, tô escrevendo casa, na minha cabeça é casa, mas eu tô escrevendo cabra. E pra mim tá fantástico. E eu vou ler de novo, não tá cabra, mano, tá casa. E aí você fala, como que a mente faz isso, mano? Porque pra mim está... Esses dias eu fui escrever uma poesia, escrevi, tava certo do que tava rolando tudo massa, quando eu fui ver de novo a parada tava errada. Aí eu falei, mano... E aí eu tenho uma dificuldade, porque a gente tem uma loja de produtos ecológicos e eu tenho sempre que postar uma parada, então, pra qualquer pessoa, seria 10 minutinhos, mano. Eu juro pra vocês que pra eu postar um vídeo demora metade do dia. Minha esposa sai às 7, eu começo a fazer o vídeo umas 10, eu vou parar às 4 quando eu vou buscar minha filha na escola. Então eu levo o dia inteiro para fazer o que uma pessoa faria rapidão. Né? Então, essa é uma parada séria. Essa é uma parada que, dependendo da vida e do seu contexto de vida, pode te trazer constrangimentos absolutos. Mas ela pode te trazer satisfação justamente porque eu disse, pelo sentido do hiperfoco. Porque tu é uma pessoa extremamente capaz como qualquer outra, só que tem pontinhos ali que vão dificultar a parada. Eu vou pegar meu celular aqui. Eu fiz uma roda de conversa na Casa Cria, que fica em Perdizes. E aí a gente trocou ideias sobre a questão de dislexia. Para minha sorte tinha lá 3 dislexos e 3 TDAH e um dislexo. E aí a gente trocou ideia, os caras são artistas também, fazem poesia e coisa e tal. E aí eu vou mostrar um texto aqui. Enquanto isso, se alguém quiser falar, pedir o microfone, pode ficar à vontade. Boa noite, Sarau. Boa noite! Eu me identifico muito com o que o companheiro está falando, porque eu tenho um transtorno que ele é considerado de borderline. Acredito que muitas pessoas que estão aqui entendem o que é o transtorno de borderline. E essa classificação médica que nós temos hoje sobre o que é uma pessoa comum, uma pessoa normal, porque o comum e o normal são diferentes, certo? E uma pessoa como nós é completamente estranho. Só que estranho é preconceito, esquisito é ridículo. Isso quando chama de louco. Louco era tiração já. E aí Assim, dá fácil. eu entendo o que o companheiro está me dizendo sobre vocês. Mano, de verdade, você falou uma coisa que eu passei na minha infância. A professora falou pra minha mãe que era falta de couro. Certo? Eu fui espancado a minha vida inteira. Porque eles não entendiam o tipo de transtorno que eu tinha na vida. Então, assim, a gente tá sempre aí, conversando, trocando uma ideia, bebendo, trazendo às vezes algum tipo de cultura pra família. Mas o meu tipo de transtorno, ele não é compreendido. De verdade. Eu sou poeta, eu sou pintor, eu sou escritor, eu sou musicista, eu sou maluco. A minha mente, ela pensa, tá ligado? Ela é pensante, só que ela vai pra frente, ela não volta, ela só vai. O bagulho é metralhadora alemã pra quem for de Israel. Infelizmente, Preto, ninguém sabe o tipo de transtorno que eu tenho, que você disse que tem. Eu tô aqui participando, graças a Deus, da sua visão e muito obrigado por ter aberto esse espaço. Mas eu já fui classificado como muitas coisas feias, muitas coisas ruins. Então, né, mano? Já tem transtorno de Teve uma cena que me
me marcou bastante. Eu tinha muita dificuldade com aprender a ler, né? E aí eu tava sentado com a minha mãe, é lógico, né? Minha mãe muito provavelmente também tem TDAH. Eu tava sentado com a minha mãe porque isso é hereditário, né? Uma vez que o filho tem, que o pai tem, pode ser a probabilidade do filho ter muito significativa. E aí eu tava sentado com a minha mãe, não julgando minha mãe, pelo amor de Deus, se um dia vocês verem minha mãe na rua, máximo respeito. Aí eu tava lá estudando, tentando aprender a ler, e minha mãe me deu um tapão na cabeça, velho, e ela voou pro caderno. E aí, tanto essa palavra da professora, quanto essa ação da minha mãe me paralisou durante anos. A ponto de eu entrar na escola e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui? Visto que eu repeti 7 vezes, mano, e as vezes que eu deixei de estudar, eu fui terminar o colégio, tinha 28 anos, né? 25. Fui terminar o ensino médio no EJA com 25 anos. Aí fui começar a faculdade com 28 anos. Parei um tempinho porque matéria chata pra gente que tem TDAH é um bagulho horrível, mano. Porque você não tem foco, e aquilo que não te dá foco é uma prisão, é uma desgraça. E aí você começa a estudar, o cara começa a falar um monte de grosa, que tipo, não tem nada a ver com aquilo que você queria ouvir, e aí você fica naquela, e pô, mano, não sai, não consigo entender. Eu queria dar uma pausa da minha história para falar um pouco do que é TDAH. TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas mais presentes são compulsividade, hiperatividade e eu marquei aqui porque eu sempre esqueço, né? Mas só para deixar claro aqui, para a galera entender, porque eu falei o que é dislexia, mas não falei o que é TDAH. Cadê o caderno? Só para deixar claro. Você sabe quando essas coisas passaram a ser nomeadas? Esses termos? Então, na verdade não existia muito estudo científico sobre isso, né? Porque acreditavam que isso era só uma falta de atenção comum, que isso era só uma... Aí começou a aparecer pessoas importantes com TDAH, né? Começou a aparecer pessoas que já estavam dentro da profissão como psiquiatras, como psicólogos, e aí eles começaram a... Tem uma psicóloga que eu sigo, que é a... Putz, eu estava ouvindo ela hoje. Ana Beatriz, que é uma das maiores minas, ela mora no Rio de Janeiro, e ela trata disso de forma muito específica, mas a data exata, mano, eu não sei te dizer. Mas eu sei que isso começou a tomar fomento de uns anos pra cá, porque isso começou a crescer, as pessoas começaram a perceber essa parada. Salve família! Como qualquer... Eu sei quando foi que começou. Do ano 2000 pra frente. Isso não é uma mentira do FDA, tá ligado? Foi do ano 2000 pra frente que vários tipos de transtorno que era do povo negro começou a ser visto. Ele não mentiu quando ele lançou essa ideia. Foi do ano 2000 pra frente, que homens do passado vendo porque eu fico pensando, né, no Rio de Janeiro, Lima Barreto. Isso é o transtorno. Bispo do É o Rosário. mesmo transtorno que ele tem. Né? Tá ligado? Foi por isso que ele lançou essa ideia, do ano 2000 pra frente. O João Cândido, que foi líder da revolta que foi a revolta dos marinheiros, mas a gente conhece como revolta da Chibata, diversas pessoas que depois tomaram proeminência como movimento histórico, eram colocadas em hospícios, né? Certo. Então, qualquer desvio de comportamento que saísse de uma normalidade, era loucura. De uma normalidade branca, racista... Daquela que eu nunca fui, uma normalidade branca. O Brasil da Primeira República, que já não tinha mais como escravizar as pessoas, o que eles fizeram? Você vai me incluir numa normalidade branca? Vai, você já não sou branco de nascença. Então, na sua ideia, eu já nasci defeituoso, tá ligado? Eu já nasci com problema pra você, sociedade. Como é que a gente faz pra mudar? Aí veio do ano 2000 pra frente. Que quando você nomeia, né? Acho que quando você nomeia, você tem a possibilidade de ver o negócio. Você consegue classificar, julgar.
E a partir desse lugar que você está, você consegue até potencializar o que te traz de benefícios. Exatamente. É por isso que é importante a gente não agir de forma absolutamente acrítica, né? Eu peguei uma bolinha na internet, eu já tenho isso daqui, ou eu tenho um remédio, porque tem muita gente que tem dislexia, talvez seja o meu caso, que a medicação não funciona, mano. Entendeu? Tu tem que lidar com isso de forma terapêutica. Tu não vai tomar um remédio se você é extremamente... Porque tem gente que tem dislexia, TDAH e outras situações. Aí tu vai tomar um remédio, vai dar neurose. Então tu tem que tomar muito cuidado com essa parada. E tem que fazer uma pesquisa com profissionais da área. Não sair tipo, eu vi uma paradinha na internet, isso aqui, porque isso não foi assim comigo, né? Sabe? Na real, se eu fosse uma pessoa comum, segundo a sociedade, mano, seria tudo basicamente mais fácil, mano. Ter dislexia é bonito para algumas pessoas, mas é muito foda no dia a dia, mano. É muito treta. Minha esposa fala pra mim, vindo pra cá, vira pra direita, mas minha mente vira pra esquerda, velho. Isso é uma parada muito complicada. Lidar com isso no dia a dia não é tão simples. Entende? Não é tão simples. Não é tão simples você escrever um texto, um artigo científico, esperando que alguém receba isso de forma positiva, e a pessoa olha e fala, cara, só tem erro de português aqui, mano. A linha de letras é totalmente contra nós, família. Exatamente. De verdade. Agora o que eu vou citar: impulsividade, compulsividade e imperatividade. Impulsivo é um cara que eu já falei pra vocês, né? É um exemplo simples, assim. Tô no trânsito, acelero, que eu tenho necessidade de sentir adrenalina. Impulsividade, né, mano? O cara tá aqui, né? Compulsividade tem a ver com uma característica também do TDAH, né? Que a gente precisa de adrenalina, então a gente vai buscar adrenalina em algum lugar. Tem pessoas mais coesas, mais corretas, que vão buscar isso, sei lá, mano, na música, na arte se consegue se encontrar, mas a grande maioria não. A grande maioria não, principalmente a galera periférica. Imperatividade, que é uma parada que nem todo TDAH carrega. Que nem todo TDAH. As características, elas não são empregues assim, tipo, você tem tudo. Às vezes você só tem uma parte. Às vezes você só tem uma fração. E a galera pensa, não, é todo um combo, mas não. Às vezes você só tem uma parte que vai ser aquela parte que vai te prejudicar ou te ajudar. Eu vou ler o primeiro cena que tem no meu livro. O balaio da dislexia. Era o que dizia Jeremias. Eu não coloquei meu nome aqui porque eu não quis mesmo, saca? O balaio da dislexia era o que dizia Jeremias. Logo pequeno tinha que lidar bruscamente com a vida. Não sabendo ao certo o que tinha, só queria viver a vida. Mas com o passar do tempo, nem a vida queria. Ouviram sua professora dizer aos seus pais: olha, ele tem problemas mentais. Mal sabia ela que ele era sonhador. Vivia sonhando, vendo árvores voando, peixes falando. Sonhava mais do que vivia. Mas com o passar do tempo, a vida lhe consumia. Já pensou em se matar, do quinto andar que se jogar. Sorte a nossa que ele ouviu as vozes de um ser supremo que dizia: por pior que seja o dia, a vida, um dia você vai sorrir sem parar. Essa foi uma cena real. Eu fiquei tão preso nessa condição de que eu não tinha capacidade de aprender, que uma vez eu me coloquei no quinto andar para me jogar de rocha mesmo. Eu falei, mano, meu irmão passa suave, minha irmã passa suave, eu perco as coisas, eu esqueço as coisas, eu esqueço coisas extremamente importantes. Então, velho, qual que é o meu futuro? Eu vou chegar aonde com essa debilitação? E nem sonhava que eu poderia ter uma parada como essa, né? E nem sonhava que eu poderia ter uma dificuldade que seria... Né? E eu decidi, com todo esse contexto de vida, fazer disso a minha poesia. Porque a gente tem duas escolhas, né, mano? A gente pode se entregar à situação. E o que eu quero falar aqui justamente é sobre esse ponto de vista. A gente pode se entregar à situação, dependente dela qual for,
e a gente pode transformar a situação a partir daquilo que a gente está vivendo. Eu decidi transformar. Eu falei, cara, eu não vou ser o cara burro, como todo mundo vem dizendo. Eu não vou ser o cara procrastinador. Eu não vou ser o cara que esquece só as coisas, como se essas fossem só as minhas qualidades. Eu vou colocar minha boca no mundo, velho. E aí eu decidi escrever um livro, fiquei com muito medo, muita insegurança, decidi fazer faculdade, que foi um desafio. E aí eu fazia os seminários, e os professores vinham me cumprimentar e falavam, cara, tu fala bem, mano. Tem um diferencial dentro desse grupo. Aí você escreve um poema, tu escreve um artigo, tu escreve alguma coisa, e alguém fala, pô, você tem uma linguagem mais culta, assim, né? Porque a gente sabe falar do coloquial até, né? Porque a gente não mostra, a gente vai procurar o que é bom pra nossa vibe. E aí eu fui buscar essas paradas que foram me dando força para eu chegar até aqui, porque senão fatalmente eu iria parar como um brother meu que se matou mediante a depressão e todas as dificuldades que ele tinha. O Luiz fazia teatro comigo, do nada eu tô na Radial Leste, porque eu morava na Radial na Itaquera, e ele tinha todas essas dificuldades, e um dia um outro brother ligou pra mim e falou, o Luiz acabou de se matar na faculdade. E eu falei, pô, mano, o cara se matou, mano. Poderia ser eu, por que não? Por que não? Tu cresce com o estigma de que você é um fracassado, de que você não vai chegar em lugar nenhum, e de repente tu vê um cara que vive a mesma história, preto, periférico, que se matou, porque ele não aguentou, velho, porque a sociedade é uma merda, né, mano? A sociedade te empurra. Pô, você não prestou atenção, se lascou. Você não conseguiu, já era, truta. Se vira. Aqui é faculdade, você tem que se virar. Você não sabe escrever. Você é burro, truta. Além de ser preto, periférico, você é burro. Você vai conseguir como ter uma casa? Você vai conseguir como ter um carro? Você vai conseguir como vencer na vida sendo que você é burro? Você não sabe escrever a merda de um texto. Você não sabe colocar a bosta da pontuação. Cadê teu futuro? Isso que a gente ouviu. Eu decidi transformar minha ideia, transformar minha vida. E eu agradeço a Deus porque minha companheira foi peça fundamental em dizer, não, peraí, não para não. Estuda, você vai conseguir. E aí teve outras cenas, né, mano? Outras cenas muito tretas, assim, dentro da casa. Tipo, uma parte da família ser de extrema elite, e você tá pegando uma mina que estava encaminhada, que vivia num contexto um pouco diferente, e aí tu é um preto lá do fundo, que tipo, mano, não tinha nem terminado o ensino médio. Que pai que aceitar uma cena dessa? É treta, né, mano? Eu falei, não, eu preciso modificar isso, não só pelos outros, mas por mim também. E aí foi isso. Eu vou fazer pra vocês, alguém mais quer falar uma palavra? Eu vou fazer pra vocês uma cena. Mano, eu quero fazer uma pergunta, dá licença aí. Fica à vontade. Tem como ser desenvolvida essa doença, uma pessoa que não tem? Não sei. É uma doença isso ou o quê? É um transtorno, né? Na verdade, tu já nasce com TDAH e dependendo da condição que tu tiver, velho, na infância, ela pode ser muito amenizada a ponto de ela virar quase zero, mas não vira zero. Ou complicada como você ouvir que você é burro, que você não vai fazer nada na sua vida. Vocês acham que é no mesmo campo do autismo, assim? Então, geralmente quem tem TDAH tem um traço de autismo. Não, é uma condição do TDAH também. Família, licença aqui um espaço de voz. É porque é o seguinte, Caio, realmente é uma doença, mas não é uma doença física, não é uma doença psicológica, não é uma doença mental, é uma doença genética. Você já nasce com, é uma coisa que é passada de pai para filho. Então não existe um remédio, não existe uma coisa que você possa controlar. Você é diferente, mano. Você tem atenção nos bagulhos que você tem atenção. Alguns têm atenção em motor de carro, outros têm atenção em pintura. A sociedade é ignorante, né, parceiro? A sociedade é ignorante. Esse transtorno não é bem um transtorno, é uma diferença. Você é esquisito. Esquisito no Brasil é uma palavra feia.
Em todos os outros países que falam espanhol, é só esquisito. Exatamente. Esquisito quer dizer diferente. É só isso. Você pensa de forma diferente. Você raciocina de forma diferente. Você é uma pessoa diferente. Especial é preconceito, mano. E todo mundo não é esquisito? Certo? Então especial é preconceito. Certo? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É uma coisa louca, que eu acho que é a impossibilidade do erro, né? Porque acaba sendo uma coisa ruim, né? O erro é só uma experiência, o erro não pode ser experiência, né? O erro é uma possibilidade de vida, né? Coloca o erro em algum lugar. Aí eu fico pensando, eu gosto muito dos Racionais, acho que eles trazem várias reflexões, né? Quando ele fala aquele preto que não pode errar, né? O que é para um homem preto errar, né? Que quando for um homem preto, tá, que ele não pode nem errar, sempre tem que ser o cara viril, sempre tem que ser o cara assertivo, ele não pode ser o cara que ouve um barulho e viaja e consegue ir para além, né? Eu queria levantar uma questão aqui, eu queria só que vocês levantassem a mão. Dentro do contexto de vocês, alguém conhece um TDAH? Alguém aqui é TDAH? Conhecendo hoje. Dentro do contexto de escola, assim, de faculdade, vocês já tiveram contato com TDAH? Qual que é o contexto do TDAH? Provavelmente sim, só que nomeado não. Esse é o fim que eu queria chegar. Com certeza sim, mano. Esse é o fim que eu queria chegar. Não tem como. Porque tu pode estar do lado de um TDAH, passando mal perreco, e aí você passa vê o que um brother teu tá com uma dificuldade, e é uma dificuldade constante. Às vezes a pessoa, nem a própria pessoa sabe que tem. Entende? Só que no contexto de vida de vocês, na faculdade, na escola, já foi debatido o assunto de borderline? Sobre borderline nunca. Já foi debatido o fato de dislexia, de TDAH? Já foi discutido o fato de um maluco ser autista? Um maluco autista pode estudar numa escola comum, mano? Não. Não, falar que ele é maluquinho, só que o cara Pode, mas somos tem taxados de muita loucos, coisa que preto. os professores Ele vai ser esculachado quanto tempo na escola? muito vida tempo, toda. até os Quando ele professores estudar. perceberem e os alunos poderem reconhecer o que ele tem. Meu priminho sofreu com isso. Hoje eles dão Hoje a gente chama de vítima de bullying. Hoje eles já têm até lugar que ele é professor especialista em autismo, ou seja, eles separam, eles excluem, né? Misturado assim não tem mais, eles excluem, eles preferem criar um especialista que lide só, um professor só pra isso do que ser inclusivo, né, mano? Era um menino maluquinho, caralho. Como assim? Eu acho que nós que é de quebrada, né, mano, não tem uma atenção. Então a gente convive com vários que não tem o rótulo. Porque ninguém deu uma atenção, teve um tratamento, passou com um especialista pra falar, você é isso aqui, mano. É o esquisito. É o esquisito, Nós tá no meio de um monte. Só que não sabe. E aí, Fofão, vai deixa morrer eu fazer sem uma saber. pergunta. Tem punk aí? Porque é o seguinte, eu tô... Caralho! Mano, eu sou epilético, eu tomo remédio desde os 9 anos. Eu vou fazer 48. Eu já sofri muito com isso aí. Então Não era que eu punk. saudade. Tá ligado? Os caras olharem e falar, mano, esse cara é louco, só que depois eu fiquei muito mais louco que o louco. Hoje eu tô bonzinho. Agora aí, ó. Mas o médico falou pra mim, mãe, seu filho não vai dirigir, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. 18 anos de cachorro louco, mano. Porra, família, isso aqui, ó. Eu quero fazer um convite para vocês, é um convite de coração mesmo. Eu queria que vocês tomassem um pouco do tempo da vida de vocês, cara, e começassem. Mano, não precisa ser todo dia, mas para um pouquinho para saber o que é epilepsia, mano. Porque se um maluco tá do seu lado e tem epilepsia, você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando com cara de Mas pastel? é isso que faz, não tem o que fazer. É olhar e passar. Se tu... Não, mas de Tem repente... que pôr o pau assim na boca. Tá pensando... De repente... Se colocar o pau na minha boca, tá fudido. De repente... O cara tá querendo. De repente tu pode ser solidário e só parar do lado do maluco. É verdade. Aí tá na maldade, mano. Parça, você põe uma colher de pau assim, ó. Colher de pau. Falei, desculpa. Senão a pessoa morde. De repente tu pode ser solidário, parar na frente do maluco e ficar com ele até a parada passar. É. Você travava não, irmão?
Do corpo inteiro, é cãibra no corpo Meu tio inteiro. era assim, nós tínhamos que abrir a mão dele, não deixar ele abrir a boca. É cãibra no Eu corpo passei por inteiro. isso aí com meu tio. Eu tive uma vez lá na Praça da República. E ele morreu quando ele foi dar um mergulho porque ele teve dentro da água. A última que eu tive, eu moí uma vértebra da minha coluna. E quando ele estava em terra, nós abrimos as mãos, abrimos os braços, a boca. Infelizmente foi dentro d'água e faleceu. Nunca ele ficou. Olha, a última que eu tive faz uns 15 anos, mano. Lá em São Tomé das Letras. Eu caí com as costas numa pedra que eu moí uma vértebra da minha coluna. Aí. Não fiquei aleijado de sorte. E eu tive Algumas uma. situações você tem como ser salvo, outras não. Não, chegou uma época que eu sabia mais ou menos quando ia dar, mesmo tomando medicação, entendeu? Então eu já procurava um lugar mais de Deus, entendeu? Uma vez eu tinha 17 anos, eu lembro quando lançou o Palão. E eu tava com caroço de maconha no saco, velho. Moicano. Eu tive na Praça da República. Eu acordei dentro do Palão, mano. Primeira coisa que eu fiz, eu pus a mão na perna e falei, caralho, eu tomei quadro e nem vi, mas o fumo tá aqui, mano. Aí eu percebia pela cara de quem tava do meu lado, entendeu? Que minha mãe fala que o bagulho é feio, né? A reação, né? É, não, a pessoa fica com a cara... É assustador, já começa a babar. Fica com a cara assustada, aí eu percebi, pra puta, me deu alguma coisa. E eu ficava meio frisão, né? Isso mesmo. E aí dormia 18 horas direto. Mas não tem o que fazer não, é Apaga, Deus passou, é. Apaga. E nunca mais me deu, graças a Deus. Amém. A penúltima foi 15 anos de anestesia, de Mongaguá, atravessando a pista de moto. Eu tive em cima da moto. Caralho. Loucura, né? Passado. Imagina você tá em cima da moto. Me ralei todo, catei uma prancha velha, deitei e fiquei torrando no sol. 1 ano saindo água do ralado. Bom, galera, eu espero só um minutinho, eu vou te dar uma voz, velho. Eu espero de verdade que a gente tenha mais sensibilidade, mais sensibilidade, mano. A gente tá dentro de um contexto de periferia, mas a gente pode ser sensível, tá ligado? A gente pode ser sensível a alguém que tá na rua chorando, ninguém tá nem aí, mano. O cara pode estar prestes a se matar e tu tá ali, ó, fazendo uma cena. Você percebe alguém que tem uma dificuldade, tu pode ali, ó. Não precisa falar nada, às vezes é só estar do lado, entendeu? Então a gente precisa de sensibilidade, mano. Essa é uma parada que eu presto de verdade, certo? Pode falar. Não, mano, eu ia perguntar pra você assim, ó, que a gente abriu o campo, falou de várias fitas, mas assim, tipo, eu escutei muito o esquema do TDAH, só que eu conheci uma amiga aqui que tem dislexia, né? Ela conversava comigo, eu conheci através dela, ela falou, mano, eu escrevo, parece que eu tô escrevendo certo, mas a letra tá tudo embaralhada, você vai ver que tá tudo embaralhado. E ela se formou lá e tal, e contava pra mim, né? Aí, mano, eu queria saber se, assim, pra sociedade, falou, o Richard falou da sociedade comum, né? O comum não é normal. O comum não é normal, papai. Pra sociedade comum, assim, você acha que tem algum caminho que a gente pode, pelo menos no nosso dia a dia, todos nós, pelo menos, que conseguimos ter essa conversa, de uma forma, assim, que possa haver mais reciprocidade, empatia com o ser humano mesmo. Assim, por exemplo, eu não tenho TDAH, talvez, aí, tipo, como que a minha ação pode ser melhor, assim, tá ligado? Com uma pessoa que desenvolve esse transtorno. Então, justamente o que eu estava falando é a sensibilidade, brother. Eu acho que o ponto fundamental para você lidar com alguém que tenha qualquer tipo de transtorno é sensibilidade. Porque a grosseria, como foi dito aqui, não serve, né, mano? A estupidez não serve, né, mano? O desaforo, porque tu é burro, porque tu não consegue, não serve, mano. Isso só vai levar o cara pro buraco. Então, sensibilidade, mano, é o caminho. Tem que fazer pesquisas, mano. Foi o que eu abri pra vocês. Mano, vamos pesquisar, velho. 10 minutinhos, mano. Procura fontes importantes. O que é dislexia, mano? O que é TDAH? O que é borderline? Manja? É simples, mano.
Se aparecer alguém com uma cena dessa, você vai saber, e de repente você vai saber até articular, mano. Tem uma psicóloga que eu sigo, que é a Ana Beatriz, que é uma psicóloga do Rio de Janeiro, que ela é psicóloga não, ela é psiquiatra. E ela tem dislexia e TDAH, mano. Entendeu? E, velho, pra ela não foi tão fácil, não foi fácil, não, mano. Não é porque ela veio de uma família de classe média. A cena não muda, as dificuldades são as mesmas, mano. Você vai ter algumas facilidades porque você vai ter um professor particular, mas a cena tá dentro de você, mano. E é você que vai ter que carregar. Então, sensibilidade é extremamente importante, mano. Eu posso só dar uma palavra, porque assim, a pergunta que o Caio fez, ela é muito importante. Como é que a gente faz para lidar com tudo isso, né, com pessoas que são tão diferentes da nossa realidade, da nossa consciência? Primeiro a gente tem que entender que a gente vive um multiverso, certo? Cada ser humano é um universo completamente diferente, mano. Então não tenta me julgar pela sua régua pequena, certo? Então já vamos começar por esse princípio que nada é certo, nada é fácil. Beleza? Mas o amor, mano, aquela palavra que Cristo veio trazer pra nós, eu não sou religioso, eu não tô citando isso por nada não. Mas é que amar o próximo como a ti mesmo faz a humanidade evoluir, tá ligado? É só isso. Quando você não conhece, você vai julgar a pessoa de escreveu alguma coisa errada, de nossa, que burro, estudou, alguma coisa do tipo. Mas quando você escuta sobre, eu antes dele não conhecia o TDAH, não conhecia a dislexia, e eu era uma das pessoas que falava, nossa, mas não sabe escrever, porque eu sempre corrigi muito minhas coisas. Eu falava, nossa, mas não sabe escrever? E aí hoje, com a sensibilidade e com a empatia, eu penso, toda vez que eu vejo alguma coisa escrita errada, eu falo, o que essa pessoa tem? Ou com qualquer questão que o borderline mesmo, eu vejo alguma pessoa com... eu já passei por um psiquiatra e ele supor... como é que pode dizer? Diagnosticou? Meio que diagnosticou que eu possivelmente poderia ter borderline. E hoje eu vejo situações e antes de julgar qualquer coisa eu falo, e se tem alguma coisa? E se? Porque tem muito, como o brother falou, nós somos plurais, então tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que a gente não conhece. Então eu acho que a melhor forma de lidar com a questão do outro é pensar, ele pode ter alguma questão com ele pode ter passado por alguma coisa e pode ter alguma coisa dele mesmo. Então, observação, a gente tem que ter um olhar diferente, assim, de tudo, né, mano? A gente pode enxergar que nem a maioria das pessoas enxergam e tá tudo essa merda, né? Acho que as pessoas levam muitas coisas na piada também, né? O brasileiro tem muita mania de debochar, de fazer brincadeira, de rir de coisas que não entende, né? Querendo ou não, isso também é uma forma desrespeitosa, porque às vezes, mano, o que você acha que é uma coisa normal, uma brincadeira, uma zoeira, não é, mano, é um bagulho muito profundo. É uma coisa que transtorna, mano. O brasileiro tem muito essa cultura. Eu não sei se fora do Brasil é assim, porque eu nunca viajei fora do Brasil. No Brasil, no Brasil, as pessoas levam tudo na regra. A palavra que você fala é cobrada no pé da leve. Então, isso que é foda, porque eu mesmo, que eu tenho tique nervoso, né, mano? Eu vejo as pessoas rindo de mim, eu vejo as pessoas desviando de mim, achando que eu sou louco, que eu sou maníaco, sei lá. E assim, é foda, porque ao mesmo tempo você, pessoas que riem, você não tem como falar nada, porque você, mano, mas se a pessoa que desvia de você por medo, tá ligado? Existe muito preconceito, mas também existe muito medo, as pessoas têm medo, a gente vive uma sociedade muito violenta, né, mano? Então assim, cara, certas horas você vai achar ruim que o cara desvia de você na rua, tá ligado? Como é que você vai chegar num mano que tem medo de morrer, de tomar uma facada a troco de nada, você sabe que o bagulho é assim. Aí você fica guardando isso pra você, né, cara? Você se machuca com isso, você leva pra casa e sofre sozinho com isso, né, mano? Então eu acho que é isso que é o foda, tá ligado? Acho que a empatia, mano, o respeito, a sensibilidade que você falou, é verdade, cara. Eu acho que isso é a receita pro mínimo, tá ligado? É o que faz a diferença, mano. Observando toda essa situação, né? Meu pai, só pra encerrar essa live aqui, meu pai, ele teve uma cena muito treta na vida dele. Eu não sei o que meu pai tem, mas ele tem
ele nunca foi diagnosticado, mas ele tem alguns toques, né? Como o brother falou. E aí algumas pessoas olham meu pai e falam, como eu já vi, já falaram perto de mim, putz, esse maluco é retardado. Isso te dói porque é seu pai, você tem vontade de fazer o quê? Né? E aí, a cena foi o seguinte, meu avô, ele era um cara tão louco, talvez meu pai já tivesse, mas meu avô era um cara tão louco que minha avó, ela saía para comprar pão e ele achava que ela estava pegando outro cara. Aí um dia ele pegou a faca, deu na minha avó, pegou tétano, porque na época era tudo diferente, ela morreu na frente do meu pai e dos meus irmãos, dos meus tios. Como que uma pessoa dessa pode ficar equilibrada o resto da vida, sabe? A gente não sabe o que causa no outro, a gente não sabe a ferida do outro. Então, velho, tratar com amor como os brothers falou, como a Luta falou, é extremamente importante. Eu, dentro desse contexto todo, eu falei, eu preciso liberar o que eu sou de verdade, mano. Eu tenho que parar de me muquear, eu tenho que parar de me colocar pra baixo, apesar das pessoas. Os caras desviam de mim só pelo fato de eu ser preto, por mais bem vestido que eu esteja. Eu posso estar num Jetta, eu posso estar num Porsche, se eu parei na rua. Então é tudo, mano. E o excesso de pressão traz depressão, velho. Aí você fica numa bosta, porque você se sente um merda. E eu falei, eu preciso sair desse lugar. E aí eu escrevi uma cena chamada sketch. Eu vou apresentá-la pra vocês. Espero que vocês gostem. Só pra encerrar a cena. Tá no meu livro também, o Balaio da Dislexia. E são poemas que eu fiz uma junção toda assim. Eu falei, eu preciso... Você deixa o papai fazer? Por que balaio? Não, pode ser feito porque a sociedade maçom, mano, põe pra fora. O balaio é justamente por conta dessa bagunça, né, mano? O balaio é um cesto, né, mano? Que aí, tipo, geralmente fica coisa de gato e fica cheio de pelo e todas essas paradas. Eu falei, balaio, minha vida é um balaio, é balaio da dislexia. Você deixa o papai fazer? Que eu não consigo fazer isso no lugar, vai ficar tímido. Vai lá, mamãe, vai? Céu para Três Maria é culpa de quem? De Deus ou do espaço? Não teve espaço de criar um céu para cada Maria. Culpa de Deus ou do espaço, que está feito, está feito. Mas olha, pense. Se foi Deus que criou os céus e a terra, inclusive espaço, ele é culpado 3 vezes. Mas quem é que vai dizer isso aí? Eu que não me atrevo, não tiro os caminhos do chão para dizer nada ao Redentor. Pensa só bicho besta. Ó. E disseram assim, eu fiquei pensando nessa possibilidade e assim, ó, isso tudo parasse. Assim como quem respira e morre, como a engrenagem do automóvel que por via do mau funcionamento desengrenar. Isso tudo parasse com o tempo, o globo parasse de girar, quer seja seu norte. E a carapina do moço ficaria ali parado, quem quer se mover. Eita, se o padre não tivesse dado ao meu casório, seria a gota. Mas há quem diga que um homem chamado Josué fez uma prece ao Redentor e parou foi tudo. Coisa que para ele foi impossível. Eu não duvido, eu prefiro acreditar em tudo que me diz. Porque o céu para Três Maria, culpa de quem, né?
espaço, que não teve espaço de criar um céu para cada Maria. Culpa de Deus, o espaço que está feito. Mas olha, pense, quem que vai dizer isso a ele? Eu não tiro os camitos do chão para ter nada ao Redentor, vê só se eu sou bicho. Um amigo me disse que debaixo do chão é inferno. Eu disse não. Debaixo do chão não é inferno. Como que pode? Debaixo do chão é inferno. Inferno debaixo do chão. Debaixo do chão é uma rede de esgoto e quem trabalha lá é o seu Zezinho. Ele disse não, debaixo do chão é inferno. Eu falei, eu tá equivocado, bicho ignorante. Debaixo do chão é uma rede de esgoto e quem trabalha lá é o seu Zezinho. E aí eu fiz uma canção pra ver se ele memoriza, tá ligado não? Tá ligado não? E essa, debaixo do chão não é inferno. Debaixo do chão não é inferno. Debaixo do chão é uma rede de esgoto. Quem trabalha é o seu Zezinho. Pode ajudar? É assim. Debaixo do chão não é inferno. Debaixo do chão não é. De novo. Debaixo do chão não é inferno. De novo. Debaixo do chão não é inferno. É o quê? É o dever. Debaixo do chão é uma rede de esgoto. Debaixo do chão é uma rede de esgoto. Debaixo do chão é rede de esgoto. E quem trabalha lá, hein? E quem trabalha é o seu Zezinho. E quem trabalha é o seu Zezinho. É isso aí, gente. Gratidão. Eu fiz esse texto inspirado num filme que eu assisti e eu amo o Nordeste. Não sei se eu falo tão bem assim como os caras, que é lindo, né, cara? Mas minha história é essa, eu decidi transformar toda essa dor em música, em poesia e nessa cena que tem rodado aí em alguns lugares. Eu agradeço a vocês pela atenção, pela paciência, por me ouvir. Espero de coração que vocês tenham empatia e ajam com amor, mano. Igual o brother falou, amor, velho. Essa é a palavra-chave. Beleza? Gratidão.